Raccoon, começar, cara. Ter Então, as vamos honras. lá. O primeiro assunto, então, vai ser um que fez muito sucesso, né, naquele vídeo que eu soltei hoje de manhã, do resumo do nosso último Hangout, né? A gente vai falar sobre o Dil do Dragão agora. Caraca, eu procurei essas imagens Os no caras foram Google, pesquisar, velho. juro. Não, eu pesquisei no dia que tu falou, eu olhei assim e falei, caraca, o que é isso? Mano, pra mim, eu vi coisa que parecia até pornô japonês, aqueles tentacles, tá ligado? Roxo, com umas veias amarelas, um negócio muito louco, mano. Tem que ser verde e o nome dele tem que ser Shenlong. Tá. Mas, enfim, o primeiro tema, assim, pra discutir, teve gente que falou assim, chama a carinha do Metendo da Real também, pessoal realista pra discutir, mas, tipo, debate eu acho meio inútil, eu acho que desperdiça um tempo do caramba, assim. Só O que, Raccoon, enfim, teu áudio tá cortando bastante, cara. tá cortando? E agora? O microfone tá mais próximo. Não, cortando, mas parece que é de conexão. É porque É, Vocês estão pode ser. ouvindo ele bem aí, pessoal? dando problema. O teu tá cortando um pouquinho também. Ó, deu uma Deve falhada ser o legal dia, agora. deve ser o horário. E agora? Ah, o pessoal tá falando que tá ok. Tem muita gente acessando o filme pornô. Tá, hoje é dia do Pornhub. Mas, enfim, daí eu notei assim que apareceu até acho que mês passado, ou esse mês, alguém desses canais de YouTube da Real recomendando o meu canal e assistir os vídeos do cara de boa. E parece que tem um pessoal também na minha seção de comentários também que é da Real. E daí eu parei pra pensar, né? Não, peraí, cara, eu tenho aquela memória do que era os fóruns e os grupos da Real de 5, 10 anos atrás e, cara, era uma coisa ridícula. Era basicamente um jardim pra fertilizar e crescer conservadia, porque as gurias iam lá pra ficar pagando de mulher troféu, e um monte de conservador tradicionalista, assim, de nível acima do Paulo Cogos, entendeu? Era um negócio absurdo, assim, ridículo. E daí eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito, mas dos canais do YouTube, a maioria deles, o outro que eu comentei até, acho até que eu comentei com o Pensador, que é aquele o Spider Mock, alguma coisa assim, que eu vi um vídeo bem tosco deles, assim, de 20 minutos discutindo a respeito de MGTOW, meses atrás, que foi o que me deu a ideia de criar o canal, né? Só que daí o que eu vejo é o seguinte, eu vou explicar um pouco melhor assim o que rolou hoje. Atrasou uma horinha o Uhum. Hangout, daí eu aproveitei assim, eu já tenho alguns prints aqui para ler no meu celular, só que eu fui no grupo deles do Facebook e é a mesma coisa que era 4, 5 anos atrás, cara. Com uma única diferença que eu vou explicar mais pra frente, que é muito engraçada. Aí, como o Hangout atrasou uma horinha, eu fiquei uma horinha lá lendo os posts. Basicamente, é aquele monte de post assim que ainda prega o egalitarianismo ou complementarianismo. O egalitarianismo é aquela ideia de que homem e mulher eles têm as mesmas capacidades, ninguém é melhor do que o outro. E daí tem o complementarianismo, Uhum. que é engraçado. Eles pregam as duas coisas, só que as duas coisas são contradições. O complementarianismo, ele diz que homem e mulher não é igual, não tem um. Pode até um ser mais forte em algumas coisas, só que o outro é mais forte em outras. Então eles meio que se complementam, entendeu? É aquela ideia que são diferentes, mas que um precisa do outro. Então já começa meio que assim, errado o negócio deles. Só que daí parece que tem um pessoal mais das antigas e que geralmente é o pessoal que é admin, tanto dos grupos quanto dos fóruns, que é o pessoal mais tradicionalista, é o pessoal mais conservador. Tudo bem, eles fazem shaming, né? Eles envergonham e falam mal das gurias promíscuas, das putas. Só que daí eles ficam vendendo também aquela ideia da mulherzinha troféu, da mulherzinha unicórnio, da mulherzinha ideal, porque eles têm aquela ideia natalista deles de que não, a gente tem que manter a taxa de natalidade, a gente tem que continuar casando e tendo filho, não importa o quanto o acordo se torne cada vez pior. Teve até uma vez que. Só um pouquinho aqui, mais um pouquinho de gole de cerveja. Teve até uma vez que, com um desses caras Hoje Red Pill você assim. Hum? tá, né? Oi? Modo Fox, né? Hoje tá na cervejinha. É, varia um pouco. E teve até uma vez que eu discuti com um cara desses que era. Aqueles meio mistura de Red Pill com religioso, assim, que tem na gringa, sabe? E daí o cara tava falando assim que. Tentando de novo vender essa ideia da mulher troféu e tal.
Aí eu não lembro que cargas d'água levou a discussão, só que chegou no final, assim, eu só falei pra eles o seguinte, ó, vocês tradicionalistas, vocês são tão ruins quanto as feministas, vocês acham que vocês estão combatendo as feministas, só que vocês estão ajudando elas. Porque é simplesmente o seguinte, o contrato social, o acordo, ele piora cada vez mais. Só que daí esse pessoal tradicionalista conservador, ao invés de eles falarem, não, tá certo, a mulherada tá exigindo demais, a mulherada tá sacaneando com os homens e com as famílias, a gente tem que dar um jeito nesse contrato social entre os sexos. Não, eles simplesmente dizem que tu tem que continuar se esforçando cada vez mais, entendeu? Tu não tá sendo homem suficiente, tu não tá se esforçando o suficiente. É que nem quando o Dom Sandro, num dos primeiros vídeos dele, bem puto da cara, ele falava, cadê o homem honrado, entendeu? Porque eles têm aquele negócio na imagem deles de honra, tradição e família e etc. E daí o Aí engraçado são é os que conserva-cookies. e é engraçado porque, assim, tem esses caras que, por exemplo, seguem o meu canal, recomendam ele, estão começando a fazer outros vídeos, só que os caras também se dizem realistas, só que eles já estão fora desse negócio de casar e ter filho, só que olha a contradição deles com o que é o grupo deles, entendeu? E sendo que o grupo deles, eles têm uma certa centralização, porque tem os fóruns, tem os grupos, e geralmente tem admin, resumindo, tem hierarquia, e eles têm uma divergência de pensamentos e de opiniões dentro do grupo deles. Enquanto isso, o MGTOW, que é um negócio descentralizado, que não tem hierarquia, a gente concorda em praticamente 95% das coisas, entende? E daí, por exemplo, primeira coisa também, ó, o grupo lá, mulher pode participar abertamente. Tudo bem, no meu canal qualquer mulher pode comentar e dar sub. Só que a diferença é que lá tem muito cara Blue Pill e Purple Pill ainda. E digamos o seguinte, ó, por que que quando ainda existia mais clubes e bares, assim, que só podia ir homem, não podia ir mulher, por que que isso acontecia? Porque em todo grupo tem sempre aqueles homens fracos que quando tem uma mulher presente, eles colocam elas num pedestal. Eles começam a dar um de white knight total para tentar agradar a mulher e tentar parecer melhor, entendeu? Para tentar encantar ela. Então, por exemplo, num grupo MGTOW, os caras estão tudo cagando pra mulher. Tem um monte de guria que aparece no meu canal, se ela fala uma merda, eu já meto um ban. Se ela continua lá mais um tempo, os caras descem um sarrafo nela, e daí elas ficam quietas ou começam a se enturmar com os caras. É minoria da minoria. Enquanto isso, por exemplo, num grupo da Real, num fórum da Real, a mulherada fica lá com um monte de escravoceta dando like. Por exemplo, vamos pegar qualquer post genérico deles. Qualquer post lá falando de honra, eles têm muito daquele negócio que nem esse negocinho do MBL que rolou essa semana, do sacrifício pela sociedade, entendeu? Do sacrifício masculino pela família, pelos filhos. Aí eles fazem algum post lá de homem honrado genérico, e daí aparecem umas mulheres assim na seção de comentário, não, é isso aí, tem que ser homem de verdade, entendeu? Ou aparece algum post falando de mulher promíscua, esquerdista, feminista, aí aparece a mulherada na seção de comentários falando, elas não são mulheres de verdade, elas não fazem o valor delas, entendeu? Então, assim, vira simplesmente um antro de conservadia, com os caras que estão lá no topo da hierarquia, os caras mais da antiga, tentando promover esse tradicionalismo em pleno século XXI. Só que a única diferença que eu vi, por exemplo, hoje, com alguns anos atrás, é que já tem uma divergência interna bem maior. O pessoal na seção de comentários, os homens, não as mulheres, os caras já estão batendo de frente com o pessoal que é admin. Quando começa a colocar algum post desses querendo enaltecer casamento ou paternidade, os caras já chegam, não, cara, mas hoje em dia não dá, tá ligado? As leis não estão do nosso lado, tipo, e se a vadia decidir pedir o divórcio a troco de qualquer coisa? Por exemplo, eles começam a fazer muito post daquele negócio da mulher que não tem que ser carreirista, tem que ser dona de casa. Só que imagina o quanto o cara tá fudido hoje em dia se arriscando a colocar uma mulher como dona de casa. Dependendo do tempo que ela vai ficar sendo dona de casa, cara, ela pode depois no divórcio alegar que tu não estava deixando ela trabalhar. Isso é normal, é a coisa mais básica elas fazerem isso. E daí imagina quanto tempo tu vai ter que ficar pagando pensão para ela. Teve um outro que apareceu, eu vou até tentar pegar aqui a seção de comentários, que é o seguinte, ó. Eu vou ler aqui a seção de comentários, os 4 comentários inteiros. Era sobre esse último hangout que a gente soltou, que eu soltei hoje de manhã. Aí, ó, o Magrão falou aqui, ó, a parada do Dil do Dragão foi um tapa na cara. Por quê? Porque a gente tava falando desse negócio de quererem proibir boneca sexual, brinquedo sexual para homem, só que em compensação a mulher pode ter um Dil do Dragão que é do tamanho do antebraço. Aí o Magrão continua aqui, ó.
Todo mundo reprime a masturbação masculina, mas não falam nada dessas bizarrices quando é feito por uma mulher. Aí esse foi outro magrão aqui que comentou: há alguns dias, na página dita realista chamada Filosofia da Real, fizeram um post criticando a masturbação masculina, porque eles têm um monte de cara nofap lá no meio. Pra quem não sabe, nofap é aquele pessoal que é totalmente intolerante com qualquer tipo de pornografia e acha que tu tem que parar de se masturbar, consumir pornô. Basicamente, tu só pode sentir prazer quando tá metendo numa mulher. Aí, ó, continuando aqui, ó. Eles usaram um vídeo do Terry Crews, que é aquele cara do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Como argumento, que é um vídeo que ele fala de uma época que ele era viciado em pornografia. E sabe, ó, o cara continuando, e sabe o que me chamou a atenção para com esse vídeo do Terry? Os comentários das mulheres apoiando veementemente a ideia de homens pararem com a masturbação. Então fica a reflexão. Aí o outro continua aqui. Muito conveniente, mais trouxas correndo atrás delas, feito cães correndo atrás de uma cadela no cio. É, e deixa eu ver aqui se tinha mais alguma outra coisa. Não, o outro não tava, mas era essas duas que eram mais importantes. E daí é exatamente o tipo de post, o tipo de comentário que a gente acaba vendo lá, entendeu? Só que eu não sei, talvez seja um pessoal mais jovem, porque a última vez que eu acompanhava essas coisas do Da Real era 4 ou 5 anos atrás. Então pode ser que seja um pessoal mais jovem que tá começando a dar essa divergência com o pessoal mais velho da Real, tá ligado? Só que é que nem eu disse, se tá nesse nível, não existe mais grupo, não tem mais porquê. O pessoal tá aí, ainda tão vivo? Eu tô aqui. Teu áudio tá bem baixo, cara. Eu acho que o Fox deu uma sumida. Deve ter dado alguma coisa na festa dele lá. Eu acho que a conexão dele caiu, porque tava pingando muito, a voz dele tava dando lag. Mas o que você falou é verdade. Quando um grupo começa a ter divergências, ele acaba separando e criando um novo grupo. É o que sempre acontece na sociedade. Quando cria-se novos movimentos, é assim, é um movimento existente com pessoas que divergem do pensamento desse grupo e criam um novo grupo com a linha de pensamento. Ele segue mais ou menos a ideia do que ele considera que é válido e o que ele desconsidera, ele vai abdica e começa a se fazer um outro processo. Aí eu peguei aqui, ó, uns posts que eu acho que foi o pessoal que mandou na minha seção de comentários. Aí olha só, aquele negócio do egalitarianismo e do complementarianismo que eu tinha comentado, ó. Pela última vez, nós não estamos aqui para incentivar uma guerrinha de homem contra mulher, porque isso é inútil. Tá, o cara pálida, só tem um detalhe, né? A gente tá na trincheira e a mulherada que tá atacando a gente, sabe? E a Ó, gente não tá existe, de vantagem. com um monte de vantagem e subsídio. Hum. Não existe um sexo forte ou um sexo frágil. Uhum. Ninguém é melhor do que ninguém, caps lock isso daí. Não existem homens ou mulheres independentes. Cada um tem o seu papel e os dois se complementam. Isso é engraçado porque teve um vídeo que o Third Flinging Monkey soltou hoje, que foi do TFM 420 dele dessa semana, que era comentando o seguinte, né? A gente tem agora aquela geração da mulherada que tá com o dildo e com os gatinhos dentro de casa. Aí era um post, sei lá, de algum jornalzinho estrangeiro lacrador, falando da babaquice de que, assim, homens são melhores companheiros, cachorros são melhores companheiros de cama do que homens. Tá, eu não tô falando de zoofilia, tô falando da mulherada que tem um cachorro de estimação grandão e dorme abraçada com ele, né? Hum. Só que daí eles falaram o seguinte, o Turfling aqui falou o seguinte, não, é muito engraçado, porque toda hora que um homem decide ficar sozinho ou busca alguma outra alternativa, ao invés de ter uma mulher, isso é um problema, isso é algo errado, isso é uma ameaça para a sociedade. Só que a mulherada pode ficar aí, sei lá, 50 anos com aquele discurso de que mulher precisa de homem que nem um peixe precisa de bicicleta, e não tem problema, entendeu? Sim. Então isso bate. Raccoon, Hum, eu até tinha anotado aqui, cara. Você começou o teu discurso lá na frente falando sobre que os realistas falavam que tinha que se esforçar para poder superar os limites e ter uma mulher do lado e coisas assim. E aí você falou alguma coisa, eu não lembro qual foi a frase, mas o sentido dela é que homem não precisa de mulher. E aí eu queria te perguntar, o que você acha sobre isso? Vamos discorrer um pouco melhor. Por que o homem não precisa de mulher? A mulher que precisa de homem na sociedade atualmente? Porque se a gente for
explicar isso biologicamente, até conseguimos. Mas sociologicamente, eu não consigo ver nenhum benefício que a mulher pode trazer para o homem. O que você tem a dizer pra gente? Eu acho que não é nem só atualmente, cara. Eu acho que em toda a história da humanidade, a quantidade de benefício que ela trazia não compensava o Esforço. peso de ter que ficar carregando ela. Basicamente, a única recompensa é a reprodução. Eu quero até fazer uma sub-resenha, porque tem aquele vídeo do Black Pigeon Speaks, né? Por que mulheres destroem nações? Que ele comenta um livro da década de 30 de um autor, não sei, não lembro qual é o nome, alguma coisa Unwin, alemão, que daí o nome do livro é Sexo e Cultura. E daí passaram uma resenha bem curta na Amazon, mandaram um print ali no Twitter, que dizia basicamente o seguinte, que por que quando tu tem uma sociedade promíscua com liberação sexual feminina, essa sociedade começa a decair? Porque se o cara não tem a estabilidade do relacionamento e ele não tem a garantia de paternidade, de que ele vai deixar herança genética, vai deixar descendentes, o cara não se esforça, o cara não acumula. Basicamente é como se fosse meio que o combustível básico para a evolução humana, porque lógico, vai ter aqueles alfas, assim, os caras que são inteligentes pra caramba, vai ter um monte de Tesla que vai desenvolver, quer dizer, uma minoria de uns Teslas que vão desenvolver alta tecnologia e não vão se reproduzir. Só que quem tá fazendo a força bruta de carregar a sociedade é um bando de beta, entendeu? E sem esses caras, mesmo que tu tenha uma minoria de Teslas, a sociedade não vai evoluir, entendeu? Não tem aquela passagem de conhecimento e de recursos de geração para geração. Só que tanto anteriormente quanto atualmente, a mulher ela não compensa, até mesmo por aquele cálculo que tu fez do quanto que um cara beta tem que gastar numa esposa ou numa namorada, naquele outro hangout que a gente fez. Se tu colocar no papel aquele dinheiro e gastar numa faxineira e numa puta, é capaz de sair mais barato e menos arriscado. E tu, Ryuzaki, o que tu acha? Não, sim, eu concordo com o que está sendo falado, o que o Racon falou. É aquele negócio, como a gente comenta sempre quando a gente está junto, é como o caso do Brasil, né? O que é como você fala? Esqueci a frase. É dois homens, uma mulher e como é? Eu esqueci agora a frase. Lembra aí? Que sei lá que frase que é, cara. 2 homens e uma mulher é dupla penetração, cara. Ah, não, entendi. É a história do Brasil. Conta aí. A história que eu te contei de como é que o Brasil virou uma república. Sim, é isso aí. Dois homens, uma mulher. Dois homens, uma buceta e uma fake news. Isso aí. Tava tentando lembrar, era fake news. Resumo de como o Brasil virou uma república. Vamos fazer uma brincadeirinha com a possível ministra dos Direitos Humanos, que saiu uma noticiazinha ontem. Porra, tu viu o que ela falou? Eu até postei lá pra cara. É porque eu não consegui entrar naquele link, não. Eu tive que entrar no outro, porque a Globo filha da puta dela. Filha da puta da Globo, ela bloqueia pra você não conseguir ler a notícia inteira, a não ser que tu seja cadastrado. Não, o que eu peguei era só por causa do adblock, cara. Aí eu cliquei no link, aí eu tive que procurar em outra fonte, alguém que replicou a notícia. Aí olha só aqui, ó, pra galera, vamos falar sobre a ameaça com a iniciativa Conserva Dias 2019, né? Ó. Você está sendo convidado para a iniciativa Conserva Dias 2019. Conserva Dias. vamos folhear ouro, né? A busqueta da guria. Ó, possível futura ministra dos Direitos Humanos e Igualdade Racial e das Mulheres, quer dizer, ao invés de ter agora um Ministério do Negro, da Mulher, que nem o Lula queria, né? Agora estão aglomerando tudo num só. Ministério, vai para virar um ministério das maiorias, né, no caso. Isso aí. Aí ó, as minorias vão virar os homens héteros. A mulher é pastora evangélica, advogada e tal. Aí o que ela falou na entrevista? Que as mulheres nasceram para serem mães e que o modelo ideal de sociedade as deixaria apenas em casa, sustentadas pelos homens. Velho, os gurizão cucão esquerdista, os caras choramingaram pra caralho no Twitter com isso daí, cara. Teve um que falou assim, isso é muito injusto com as mulheres, porque esse pensamento faz elas sofrerem preconceito, tá ligado? E eu e uns outros magrões, assim, comentando, ela falou alguma mentira? Eu joguei a real ali, eu falei, cara, a mulherada pode não admitir, mas elas querem isso, entendeu? Uhum. Aí, ó, continuando aqui o que ela falou, assim...
Questionaram ela sobre a possibilidade de mulheres conseguirem conciliar a vida pessoal e pública. Ô, Racon, E. a quantidade de mulheres que eu conheço que elas têm faculdade e não E não trabalham? trabalham, É? e elas, além de ter faculdade e não trabalhar, elas ficam fazendo coisas rasas, porque conheço muitas mulheres bonitas, né? E essas meninas, elas fazem o quê? Ficam tirando foto sensual no Instagram para poder Então, fazer promoter sabe o de que a gente tem que fazer, né? A gente tem que denunciá-las para a Receita. Pô, a gente não tem como fazer isso aqui, cara. Fazer o photo audit, cara. Pô, eu queria muito fazer aqui como é que é o nome? Tot Patrol, né? Photo Patrol, cara. Pimp Hand Strong. Aí aqui, ó. Ela falando assim da maneira que ela gostaria de viver como mulher, ó. Me preocupo com a ausência da mulher de casa. Hoje a mulher tem estado muito fora da casa. Como costumo brincar, como eu gostaria de estar em casa toda tarde numa rede e meu marido Essa ralando frase. muito, muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Ela deve ter Caralho, sido sarcástica, mas a gente sabe que todo sarcasmo tem um pouquinho de verdade, né? sim, sim. E, Ó, porra, cara, o cara ralando muito pra me encher de joias e presentes. é Ou isso aí, seja, né? qual é o que ela pode fazer pelo marido? Ela tá na rede, cara, em casa, fazendo nada. O que ela tá Ó, fazendo? esse seria o padrão ideal da sociedade, mas não é possível. Temos que ir para o mercado de trabalho. Vocês exigiram ir para o mercado de trabalho. Afirmou a possível futura ministra, que disse ainda preocupada com as crianças cujas mães trabalham fora. Novamente, foram as mulheres que criaram a situação, né? Uhum. Aí, ó. Apesar da projeção de uma sociedade em que apenas homens trabalhassem, e aí que tá, cara, como é que tu vai tentar vender essa ideia pra essa era pós-regra 80-20, que tem um monte de beta frustrada e tem um monte de mulher mãe solteira? Cadê a Uhum. recompensa pro cara, entendeu? Uhum. Ó, ela criticou ainda o movimento feminista por criar o que ela chama de uma guerra entre pessoas do sexo masculino e feminino. Não diga, meu Deus do céu. Aí, ó. Será que essa mulher tá antenada, cara, no que tá acontecendo? Será que é uma pessoa que É tá, tipo. evangélica, cara, deve estar vivendo na bolinha dela, só que o negócio é o seguinte, né? Não, mas ela não é só uma evangélica, não é a única coisa que rotula ela. Fez faculdade de direito, cara. Deve ter feito uma faculdade de direito paga, arranjado um maridão e trabalhado bem Calma, pouco cara. depois. Calma, cara. Eu tô perguntando no sentido seguinte, cara, será que essa mina aí, essa velha aí, que na verdade, ela tem noção do que tá acontecendo ela tem essa noção de, tipo, cara, como é que a taxa de natalidade tá caindo e coisas E desse eu tipo. acho Será que que ela tem isso noção é. disso? E ninguém tá discutindo isso, cara. Eu acho que aqui vai O que acontecer tá a mesma coisa que acontecendo? aconteceu no resto do mundo. A gente ficou até ali 2015, saindo sempre aqueles negócios dizendo assim: não, a gente tem que exportar e empoderar as mulheres, e exportar o feminismo para todos os cantos do mundo, por causa dos recursos naturais e taxa de natalidade. E daí, de repente, quando começou a estourar tudo quanto é previdência de tudo quanto é país, eles, opa, a gente tinha que ter continuado fazendo filho, entendeu? Eles não têm noção disso. Uhum. Nenhum artigo que Porque, tu cara, vê. o certo, na verdade, quando ela fala isso, ela se vê numa rede banhada de joias, tudo bem, a gente tem aquela questão de ser um sarcasmo, mas e tem um fundo de verdade nisso. Eu fico pensando, cara, porra, na rede, cara, o que a mulher, qual é a função da mulher dentro de um casamento? Cuidar da casa e dos filhos. Que filhos? Uns 5, pelo menos. É isso que ela Não, tem que fazer. o primeiro detalhe é que não tem filhos, o segundo é que depois que tem filhos ela quer voltar a trabalhar e colocar os filhos numa creche, e o terceiro Isso. detalhe é que tudo quanto é eletrodoméstico que os homens inventaram retirou a necessidade de ter uma mulher dona de casa. A O maioria cara vai das coisas que tem, o cara ele não o cara precisa. vai trabalhar 40 horas por semana, 50 horas por semana, a mulher vai trabalhar 10. O resto do tempo ela vai ficar vendo TV aberta e vai ficar no Facebook. Vendo o encontro com a Fátima Bernardes. Aprendendo um monte de coisa que torna o casamento bem viável, né? Bem forte. Uhum. Eu vou Casamento pedir bem o divórcio maravilhoso. porque a Fátima, que tá pegando o Cook com quase metade da idade dela, ela falou que tem que fazer isso mesmo.
Aí olha só, ela O falando assim, William ó, Bonner, William Bonner tem toda a condição de pegar uma mina, tipo, 3 vezes mais nova do que a Fátima, cara. Quem que é o vencedor nessa história, né? Muito ele, cara. Eles ficam botando aquelas fotos, aquelas sacanagens, né? Aquelas fotos dele na merda e tal. E, cara, tipo, Ele só precisa chegar perto de qualquer mulher e falar boa noite. boa noite. Só isso, cara. Só isso. Boa noite. Pronto. Fechou. O cara Ele faz vai mais ficar, sucesso que o Power Ranger verde. meu irmão deve estar fazendo fila, igual o Dória, tá ligado? Ele vai no Bahamas lá, cara. Ele vai no Bahamas lá, cara. O cara tem tanto dinheiro que ele vai no Bahamas, cara. Se explode, meu irmão. Ó, aí aqui, ó, a pastora falando, ó, o que a gente tem visto hoje são as próprias feministas dizendo que não é possível, né, conciliar o trabalho com a maternidade. Elas que escolheram isso, cara. Ó, o que a gente tem visto hoje são elas levantando uma guerra. Nananã, nananã, tá besteira. Agora vamos ver o que que ela falou mais do papel de mãe aqui. Tá rolando esse negócio aí, ó. Ela é antagonista da campanha de legalização do aborto, né? Obviamente. Só que, sabe o que que é o mais engraçado? Em nenhum momento, especialmente nesse ano, né, quando jogaram pro STF, da discussão da legalização do aborto, em nenhum momento falaram sobre a taxa de natalidade brasileira. Nenhum momento, cara. Ó, ela continuando aqui. Mulher nasceu para ser mãe também, mas ser mãe é o papel mais especial da mulher. A gente precisa entender que a relação dela com o filho é uma relação muito especial. Prestem bastante atenção nessa frase, porque esse é o tipo de frase que é utilizada para justificar o fato da mulher ganhar a guarda unilateral no divórcio. Isso. A mulher tem que estar presente, o homem só tem que pagar, né? A mulher tem que Isso. estar presente, a minha preocupação é, dá pra gente ter carreira, brilhar, competir, consertar as bobagens feitas pelos homens. Então, olha, essa é a mulher tradicionalista religiosa. Ela tá falando que elas vão consertar as bobagens feitas pelos homens. E ela não tá abrindo mão de carreira. Tá entendendo? E ó, dá pra gente ser mãe, mulher e ainda seguir o padrão cristão que foi instituído nas nossas vidas. Cadê o padrão cristão da mulher carreirista? Tá entendendo? Em primeiro lugar tinha que estar o marido e a família. Em segundo lugar o trabalho. No máximo trabalhar um meio período, alguma coisa assim. Agora não, quer manter a carreira, né? Essa é a grande recompensa, né, cara? Essa é a mulher tradicionalista que o pessoal tá almejando. Tá vendo, ó, o pessoal da Real? Esse é o prêmio de vocês. Cara, olha só. Dentro da galera da Real, tem muito. Você estava até comentando com a gente que tem muitos caras que eles estão vendo que não tem mais viabilidade no casamento, não tem mais viabilidade em ter filhos hoje em dia. Esses caras, eles podem ser realistas, o que eles têm que ser? Como é que é a relação que esse cara tem que ter na vida? Eu não sei, cara. Eu acho que não faz mais sentido eles continuarem naquele grupo. Os caras estão fazendo postagem com imagem de cavaleiro templário dizendo que o homem ocidental tem que Deus defender Vult. a Europa, tá ligado? O cara tá lá, Deus Vult, né? Deus Vult, tá, beleza. A gente vai defender Deus Vult, só que não vai ter nem aquela regra que a mulher tem que ficar de boca fechada na igreja, entendeu? 24 horas por dia a mulher cacarejando patriarcado e feminismo. Que legal. Super patriarcado isso daí. Pois é. E aí, Ryuzaki? Thoughts about that? Ryuzaki? Oi. Ryuzaki saiu? Não, tá, eu tô falando, não tá saindo. Tá ouvindo agora? Agora tá. Um noob da tecnologia aí, ó. Falou aquele que não tava conseguindo também fazer isso agora há pouco. Não, é que eu fui mexer aqui para melhorar o som do microfone, aí soltou todos os cabos, aí eu tive que ir colocando tudo. Aí como não tava com preguiça de tirar o computador, eu fui sem olhar, aí vai um, não é esse, vai um, não é esse, enfim. Mas é realidade, cara, não tem como você pegar e você pensar que hoje em dia as coisas são como eram antigamente. É só você pega muita referência de filmes antigos, como era a família, eu digo assim, em relação à representação dos filmes americanos. Era o cara tinha sua profissão, estava seguindo lá determinada sua carreira, conhecia a mulher que estava seguindo seu caminho, eles se apaixonavam, ela meio que dava uma interrupção na carreira dela,
para poder ser. Mas que filme antigo é esse que tu tá falando, cara? Cara, tem muitos filmes antigos nesse Porque assim, que antigamente a mulher só voltava pro mercado de trabalho quando os filhos se tornavam adolescentes, cara. meu irmão, Sim. filme de 50 pra cá, americano, não é Não. bem isso não. Eu vejo o cara trabalhando pra caramba, entendeu? O cara conheceu uma mulher toda modernete. É tipo, meu irmão, depois de Grease, depois de... Como é que é o nome daqueles filmes? Esqueci como é que é esses filmes em português. Comédia romântica? Não, não é comédia romântica, não. Aqueles... Como é que é aquele... Porra, Musicais? tinha o John Travolta, que o John Travolta O Grease, dançava. porra. Tempos da Brilhantina, algo assim. Grease. Sábado à noite. Esses filmes, Assim, mas... isso, nos embalos de sábado à noite. Porra, vocês lembram de uns filmes que passavam no SBT chamado Lambada, a Dança Proibida? Caraca, velho. Proibida. Pelo amor de Deus, cara. Pô, os filmes antigos só tratavam de... É sacanagem. Pô, quais outros filmes antigos que a gente tem noção? Pô, quer ver? Clássicos aí da cultura geek. Pô, a gente tem o Predador. Porra, Predador... É Predador, não? Alien. Porra, o que é o Alien, cara? Como é que a heroína do negócio... Primeiro, já tá errado ter uma heroína na parada, tá ligado? Aquela mulher não conseguiria segurar uma metralhadora daquele jeito. Eu consigo comprar um filme onde o Rambo segura a metralhadora de uma maneira mais errada possível e ainda continua e consegue acertar. Eu não consigo entender a Sarah Connor segurando a metralhadora de uma maneira totalmente errada, com aquele bracinho fininho dela, tirando. Cara, eu vejo filmes antigos e, cara, eu vejo como eram os filmes muito cuck, cara. Os caras se arriando. Filme preto e branco mesmo, tá ligado? Os caras se arriando pra mulher e o cara fazendo de tudo e a mulher, tipo, esnobando ele assim, saca? Tipo, como se ela fosse um alto prêmio, como se ela fosse um troféu, assim, feita completamente de diamante, tá ligado? Aí os caras fazendo de tudo e a mulher, tipo, aí dava tapa na cara dos caras e os caras não faziam nada. Que porra é essa, meu irmão? Entendeu? Os filmes antigos não retratam exatamente como deveria ser. Eles retratam tem um retrato daquela época onde o homem ele fazia de tudo para conseguir a mulher, casava com a mulher, tinha um final, entre aspas, feliz. Mas, cara, no casamento, meu irmão, só existe uma relação, perde-perde. Não tem ganha-ganha ali, não, entendeu? A relação sempre alguém perde. Sim, mas tem filmes que retratam uma família tradicionalista. Você já viu aquele filme que conta a história de um negro que ele foi para a Marinha dos Estados Unidos, que com Cuba Jr.? Cuba Gooding Jr. Isso, ali mostra uma família muito diferente, cara. Mostra como deveria ser a sociedade. A mulher apoiando o cara incondicionalmente, porra. A mulher do Robert De Niro, o cara era bêbado, inveterado, e mesmo assim ela era nova, bonita, e mesmo assim ela estava sempre do lado do seu marido. A mesma coisa é a esposa do Cuba Jr. Ela era estudante, ela fazia medicina no filme, e ele estava estudando, ele não tinha nem terminado a 7ª série, foi procurar uma ajuda para poder estudar, para poder passar nas provas, aí conheceu a esposa meio que parou um pouco a vida dela para poder ajudar ele. Depois que eles se casaram, ela abandonou a medicina, ela deixou de trabalhar, porque teve o filho. Depois que ele chegou numa certa idade, que ela volta a trabalhar, mas você vê a realidade, como deveria ser uma família em si, como é o apoio feminino. Aí a gente pula alguns... Que não existe, né, cara? Homens de Honra. Lembrei o nome do filme, é Homens de Honra. A gente pula alguns bem anos... o título que o pessoal realista adora, tá ligado? Aí a gente pula alguns anos e vai para aquele filme do Will Smith chamado Em Busca da Felicidade. E aquela mulher Ele começa tomando divórcio, né? Já começa no divórcio. Meu irmão, aquele cara ali, meu irmão, ele termina o filme só ele e o filho, é isso aí mesmo, cara. E a mulher ainda depois tentou tirar, né, cara? Tu viu que depois que ela tentou ainda destruir a vida dele, cara. O cara tentando erguer a vida dele e ela de sacanagem com ele o tempo inteiro, tentando tirar o filho dele. O cara se humilhando praticamente pra conseguir ver o filho. Porra, mó merda, cara.
Uma merda. E aquilo ali que se retrata muito bem a realidade de um americano médio da década de 80, que foi praticamente quando foram pegos aconteceu. bem de surpresa, cara. Os homens ali da década de 80 até o ano 2000, os caras foram totalmente pegos de surpresa. Eles não tinham nem noção, cara. Eles simplesmente estavam. Igual quando você vai para aquela dimensão do Cavaleiro de Câncer lá, da dimensão da morte, Sei que entra, aí vem aquela galera lá, aquela filinha de almas assim, do pro-abismo, tá ligado? Igual uns zumbis. É basicamente os homens da década de 80, cara. Entendeu? Eles estavam indo pro abismo sem estar ciente disso. Ó, aí olha só, eu tinha falado daquele negócio do complementarianismo, continuando aqui o textinho dos caras, né? O testículo deles. Ninguém é melhor que ninguém. Não existem homens ou mulheres independentes. Sendo que pelo amor. mulher foi liberada, só que não foi emancipada, né? Elas continuam independentes de homem até hoje, ó. Cada um tem o seu papel e os dois se complementam. Se você só sabe ficar apontando os defeitos do sexo oposto, você é um retardado. Quer dizer, além de ter o negócio do complementarianismo, agora tem a cucagem também. A filosofia... A palavra não é complementar, se complemento. A mulher é um suplemento. Entendeu? A mulher é um suplemento. Aí aqui, ó, a filosofia da Real tem o objetivo de fortalecer o sexo masculino, ajudando homens a refletirem sobre o mundo ao seu redor e tomarem as decisões mais apropriadas para cada situação. Não se preocupe com as mulheres, invista em você e elas virão na hora certa. Novamente, vendendo aquela ideia de que o prêmio da vida do cara é a mulherzinha. O pessoal PUA e Red Pill dos Estados Unidos faz isso de monte. Se Eles você estão fazendo isso? Fazem, os caras estão meio que parando, mas eles fazem direto, porque é o que eles usam para convencer o pessoal a ficar pagando centenas de dólares nos cursinhos de treinamento deles para conquistar a mulher, entendeu? E para tentar encontrar uma unicórnio. Caralho. Se você é uma mulher de princípios, ó, vendendo de novo aquela ideia do unicórnio, da conservadia, né? Se você é uma mulher de princípios, seja bem-vinda e fique à vontade. A real é para qualquer um que seja a favor da verdade e contra a hipocrisia. Independente de gênero. Gênero? E estão usando a linguagem do inimigo ainda por cima. A linguagem do inimigo, cara. Nossa, mano. O outro aqui eu vou deixar para ler mais para frente, porque é de várias páginas, só que basicamente, olha só a figura aqui, só para explicar. É uma cartinha de declaração de guerra contra os MGTOW, de um carinha. É daquele grupo contra o do MGTOW? Real. Do Metendo Real? Vamos lá. Ó, contra MGTOW. O realismo possui mais de 10 anos de existência. Foda-se, tá ligado? É o que? Fundamentalista ele, cara? Tem um é tipo aquele argumento de... É aquele argumento de sindicalista, sabe? De funcionário público, assim. Não, mas eu trabalho numa empresa que existe há tanto tempo. Eu passei em tal Universidade Federal. Foda-se. O Raccoon, a gente quebra ele dizendo o seguinte: o código Bushido é mais antigo, cara. É que nem quando o pessoal fala assim que o Olavo de Carvalho não fez faculdade, tá ligado? Porra, foda-se. Ora, porra. Ora, porra. Sempre foi lotado de membros inteligentes, interessantes e com bom senso, tá? Tá tentando vender os gatão do grupo dele, né, cara? Que sempre conversam de maneira franca sobre assuntos que a sociedade, no geral, tem medo ou tabu de conversar. Só tem um detalhe, né? Os caras têm medo de ficar criticando mulher, tá ligado? Ou até mesmo de criticar as leis, mas enfim. Que nem os tradicionalistas religiosos dos Estados Unidos fazem. Por falar a verdade, nós fazemos muito inimigos nesse período. E muitos foram criados no nosso próprio meio, muitos por razões egoístas. Aí, tipo, a gente já pode falar, o pensador tá ligado disso, do entrismo do pessoal religioso e conservador que eles colocaram no grupo deles. Talvez esse texto seja mais uma dessas rupturas. Eu mesmo vi a Real rachar 3 vezes no período em que estive aqui. Como sempre estive do lado que sempre sobreviveu por ser mais moderado, provavelmente é o lado que caqueou mais. Aliás, o grupo deles tem mulher dentro do grupo ali, entendeu? Sem perder a sua essência, acredito que estou fazendo certo em denunciar mais essa vertente que surgiu em nosso meio, que não beneficia o homem de maneira nenhuma. Então nota o seguinte, da mesma forma que nos Estados Unidos lá em 2010,
Teve os caras que abandonaram o movimento do direito dos homens, que se tornaram os MGTOWs. Isso quer dizer que tá tendo uma racha, na real, de uns caras que estão meio que virando uns MGTOW BR, tá ligado? Uns MGTOW Tupiniquim. Uhum. Porque toda pesquisa, tradução de textos e formação de comunidades, militância, debate e etc. que fazemos é para beneficiar o homem de alguma forma. Eu não creio que esse tipo de filosofia beneficie o homem. Explicações a seguir. O MGTOW não respeita a biologia do homem. Como não? Citation needed. Cadê a fonte? Ó, Caraca, de onde ele tirou isso? Ó, nós somos animais sociais, nós queremos estabelecer contatos e relacionamentos com outras pessoas, seja real e virtual. O que a gente está fazendo aqui que não é estabelecer relacionamento social? E até mesmo relacionamento com mulher, me diz o seguinte, na natureza existe casamento? Até onde eu sei tem um monte de animal que está vivo até hoje, transando e fazendo filho, e não existe casamento. Cara, Aí aqui, a gente respeita muito a biologia do homem, tanto é que a gente simplesmente, cara, tá seguindo justamente isso, a nossa própria biologia e natureza. O que é a nossa biologia e natureza? Aí eu vejo como a real, ela, pelo menos, a real não os realistas, tá? Eu tô criticando aqui a real. Os realistas, a gente sabe que existe um ou outro cara aí maneiro e tal, mas dentro da biologia, cara, a biologia é clara. Não existe igualitarianismo. Não existe. Caraca, como é que é a palavra? Egalitarianismo. Porra, que palavrão, cara. Não existe mas é isso menos dentro feio da do que biologia. empoderamento, cara. Empoderamento é que é uma palavra feia pra caralho. Agora, porra, pior que empoderamento, elas roubaram isso do mundo business, cara. Essa palavra já existe há muitos anos dentro do mundo business. Empowered. Ó, é aqui, ó. O Nesanahan Alita escreveu seus livros para homens que estavam em relacionamentos e tinham dificuldades com as suas parceiras. Ele descreve os joguinhos e os testes que elas rotineiramente fazem e bate na tecla de que o homem deve ser emocionalmente forte para resisti-los e desmascará-los. Tá, provavelmente o livro é que nem aquele livro do Homem Racional do Rollo Tomassi, só que até o Rollo Tomassi ele admitiu hoje que casamento e filho não rola, entendeu? Enquanto porque esse pessoal... a diferença é que o Rollo Tomassi você tem acesso a ele. O Nessan Alita simplesmente sumiu. Ele escreveu o livro, botou na internet e dane-se. Ninguém sabe dele, tá ligado? É. Então, tipo, isso foi, sei lá, no ano 2000. Então, faz tempo pra caralho. Faz muito tempo. Ele não escreveu mais nada depois daquilo pra gente saber o que ele pensa hoje, do ano 2000 pra cá, entendeu? Só que os caras estão presos dentro de uma bíblia, cara. Os caras são extremamente fundamentalistas, entendeu? Estão presos ainda lá em Nessan. Sendo que o próprio Nessan, cara, o cara já era ghost na época, tá ligado? E hoje ainda é mais, porque ninguém sabe dele. Ó, segue o ele fala que não devemos aceitar que nós sejamos domados pelos nossos medos e pelas nossas parceiras, e que o contrário deve ser feito. Nós devemos forçá-las a parar com esses joguinhos, basicamente passar nos cheat tests e se submeter a seu homem. Agora me diz uma coisa, com as leis de divórcio e com a Maria da Penha, e tu quer tentar fazer a mulher se submeter a ti. Boa sorte, né, cara? Vai aí. Ele descreve... Faz aí. Né? Manda ver, gurizão. Ele descreve uma série de características que o homem ideal deve adquirir para que conduza o seu relacionamento de forma adequada. Então lembra o que eu falei do pessoal tradicionalista e religioso? Não importa enquanto o acordo fique uma bosta, não importa o quanto as mulheres exijam mais com a hipergamia delas, tu é que tem que ficar continuando subindo no Everest, entendeu? Tu tem que se tornar melhor, tu não é adequado o suficiente. Dito isto, vamos ver o que MGTOW sugere. Ele sugere que eu corte totalmente das mulheres da minha vida, ou seja, sem relacionamento nenhum. Cara, qualquer vídeo introdutório de MGTOW de alguns anos atrás fala dos níveis. Tá entendendo? E caraca, esse texto acho que é de 1 ou 2 anos atrás. Tu vê que o cara que não fez um esforço, né, cara, pra poder... Pra pesquisar, mano. O cara simplesmente chegou a essas conclusões sozinho, não fez nenhum tipo de pesquisa. Que você não tenha relacionamento algum com as mulheres, ele tá falando que todo mundo é monk. E deixa eu pegar aqui. Ou seja, você pode adquirir experiência ou maturidade em um relacionamento, como você pode crescer se tratando, lida das mulheres. O cara nem escreveu direito, tá, foda-se. Se você não tem nenhum interesse em se relacionar,
Como você fazer um relacionamento ser benefício pra você se você não tem interesse algum por eles? Cara, o bicho escreveu de um jeito muito bosta aqui, mas enfim. Nossa, o Tá. argumento mor do cara era esse? O argumento maior do cara era esses, entendeu? Tipo, tu não tem interesse, como é que tu vai fazer ele funcionar? Ah, ou seja, a MGTOW não ensina nada sobre relacionamento com as mulheres, o que é um importante aspecto da vida do homem, porque tem que ser PUA, né? Tu tem que ter aqueles truquezinhos pra ficar navegando a tua vida. Além de tu ter o teu emprego fora de casa, quando tu chega em casa, tu tem que ter o segundo emprego pra manter essa adolescente eterna satisfeita. Pagar Ó, 200 conto aí pra aprender pra método fazer do texto um 2.0. cursozinho e meter uns chaveco numa puta contratada pelo cara, entendeu? É uma fábrica de chavões. Toda mulher é puta, logo eu devo me manter virgem pra sempre. Tá, o cara tá pegando meio um pouco de argumento de incel e meio um pouco argumento de cara que tá na fúria red pill total, que a gente sabe que passa. É um verdadeiro celibato imposto ao homem de maneira não natural. Beleza, cara, eu concordo. Mas esse celibato, ele não é autoimposto. Faz quem quer. Ninguém tá botando a arma na cabeça de ninguém falando, ó, não pode transar não, hein, velho. É, A meu... gente só dá aquele conselho. MGTOW só dá o conselho do que vai acontecer depois da transa. É simplesmente isso. Cara, Ele só faz tu conseguir ver a etiqueta de preço, entendeu? O MGTOW faz tu ver a etiqueta de preço, que todo mundo tá tentando esconder. MGTOW é a consequência, cara, da sociedade como ela tá. É simplesmente uma consequência. Ó, Não tem aí jeito, agora né? aqui, ó. Uma hora Falando- os sintomas aparecem. Ó, falando que MGTOW é igual às Radfem, né, as feministas radicais, o que elas fazem com as próprias seguidoras, causando considerável dano emocional a elas, enquanto ensinam elas a odiarem os homens. Só tem um pequeno detalhe, cara. Vê se a mulher que tá seguindo o feminismo radical, se ela tá seguindo para um caminho feliz e estável na vida dela, e compara com o cara que tá se tornando MGTOW, o que que acontece? Aí deixa eu pegar aqui, ó. Vocês realmente acham que isso é algo benéfico para o homem, biologicamente falando? Tipo, eu vou traduzir, o cara tá pensando na sociedade, ele tá cagando pro homem. Uhum. Aí aqui, ó. O MGTOW é uma filosofia vazia que não faz Coletivismo, sentido. né, cara? Hum? Coletivismo. Antítese É, do né? individualismo. Coletivismo, alô MBL. É, Tu viu alô, o apelido MBL. que deram pro Tudo bom? MBL, né? É Movimento MBL. Bolchevique Leninista. Aí aqui, ó. MGTOW é uma filosofia vazia que não faz sentido algum. Não ter relacionamentos improdutivos ou abusivos. Isso tá errado? tu não tem que ter relacionamento improdutivo ou abusivo. Tá. Tomar as rédeas da própria vida. MGTOW prega isso. Diminuir o peso do Estado sobre os homens. Desestatizar as relações humanas. Fortalecimento emocional e crescimento como homem, crescimento espiritual. Tá, eu tô cagando pro espiritual, mas enfim. Mas Direito dos pais. qual é o erro aí? Não tem erro, é só a divergência minha. Eu acho que o material vale bem mais. Quem tá no crescimento Não, espiritual. isso aí não é ele que tá falando, não? É você? Ele tá falando mais ou menos. Ele tá pegando parte do que é discurso MGTOW e tá colocando como se fosse discurso da real, tá ligado? Tá meio que se apropriando do negócio. Ó, direito dos pais separados, o que que os caras estão fazendo pra mudar isso? Eu não tô vendo. Conscientização contra o ódio pela figura masculina, beleza, os caras estão fazendo esse serviço. E desenvolvimento pessoal, no geral, elevação. Ok, só tem um pequeno detalhe, cara. Vou falar pro pessoal da real agora. Se vocês continuarem casando e tendo filho, não vai fazer a mínima diferença. Vocês podem exigir o que vocês bem entenderem. Ah, guarda compartilhada, lei de divórcio justa. Não importa, cara. Vocês já estão entregando o ouro de mão beijada direto. Se tu tá se casando e tu tá tendo filho, a mulher tá cagando pro que vai rolar depois. Isso é a lei de Briefald. Qualquer promessa que tu faz a mulher fazer pra ti, tu não tem garantia nenhuma que ela vai te recompensar depois. Tu não pode dar o benefício assim, direto. Ó, a real possui múltiplos objetivos bem definidos, esses são apenas alguns. Então, assim, ó, essa parte de tomar as rédeas da própria vida, diminuir o peso do Estado sobre os homens, não ter relacionamentos improdutivos e abusivos, desestatizar as relações humanas, tá? Fortalecimento emocional e crescimento como homem, tá? É tudo coisa que MGTOW também prega, com a única diferença que, ó, a gente não vai se casar e não vai ter filho enquanto o negócio não mudar. Então vamos ver quem é que vai ser mais eficiente ou quem é que tá sendo mais eficiente, porque afinal a real já existe há 10 anos ou mais de 10 anos, né? Cadê os resultados? O resultado é agora a gente ter uma onda de conservadia. Quero saber cadê o ROI, o retorno sobre o investimento aí. Né?
A Real possui múltiplos objetivos bem definidos. Esses são apenas alguns, tanto a nível individual como coletivo. Nós lutamos por razões concretas. Deixa eu ver aqui. E o MGTOW, pelo que lutam? Resposta: eles não lutam, eles fogem. Eles chamam isso de seguir o próprio caminho. Shaming. É isso que os caras têm pra falar, tá ligado? Até mesmo o cara que é MGTOW relutante, ele tá fazendo uma greve, isso é fugir, tá ligado? Tu já aprendeu a negociar alguma vez na tua vida? Como é que tu vai negociar oferecendo pra pessoa que tu tá negociando o que ela quer já de mão beijada, tá ligado? O que nos leva ao próximo tópico. Não lutar para modificar o seu próprio espaço não é algo masculino. Só tem um detalhe, né, cara? O movimento do direito dos homens está aí há 100 anos tentando fazer algo, e MGTOW em menos de 10 anos começou a fazer algo. Mulheres vadias incentivando a vadiagem e comportamentos errados em relacionamentos. Ok, só tem um pequeno detalhe, cara. MGTOW também acha isso errado, e a diferença é que MGTOW não perdoa as mulheres que fazem isso. Agora tem um monte de cara tradicionalista e conservador, especialmente ligado à religião, que perdoa essa mulherada também. O Estado aumentando impostos, a gente já sabe a solução disso, tirar o voto feminino, legislando contra o homem a favor delas. O mal se alastrando, e os MGTOWs, o que eles fazem? Seguem o próprio caminho. Cara, da onde que a gente tá só seguindo o próprio caminho? A gente tá educando um monte de homem para não cair na armadilha, para fazer vasectomia, para pagar o mínimo de imposto possível. Agora, isso é fugir. MGTOW é uma filosofia derrotista e não masculina. E agora eu vou falar dessa parte assim de quando os caras ficam usando o discurso masculino. Geralmente o pessoal conservador, quando eles falam que algo é masculino ou não, tu tem que traduzir como o seguinte: o que é masculino é aquilo que serve à mulher e à sociedade. O que não é masculino é algo que não serve à mulher e à sociedade. Teve até um vídeo do Third Flying Monkey que é aquelas frasezinhas dos caras que ficam fazendo patotinha, assim, quem pode e quem não pode ser MGTOW. Tem uns caras mais velhos que falam assim, tu não pode ser MGTOW se tu nunca namorou, nunca se casou. Basicamente, tu tem que passar por uma prova de fogo, tu tem que se divorciar e daí tu pode ser MGTOW. Aí tem gente que fala, não, se tu tá casado, tu não pode ser MGTOW. E daí o outro negócio que eles falam, se tu é um cara, digamos, o cara é um beta, o cara é um incel, tu não é o cara que uma mulher estaria disposta a se casar e ter filho contigo, tu não pode ser MGTOW. Resumindo, a definição de valor deles para o homem é uma definição de valor externa, é uma validação externa, e a definição do valor deles tem que ser algo que sirva à sociedade ou que sirva às mulheres. Fruto da modernidade e da falta de testosterona. Tá, grandes merda. Então, Alex Jones, They're Turning the Frogs Gay. Porra, não é algo falando que nós somos falta de testosterona. Não é algo que o homem de verdade vá seguir. O homem de verdade, isso parece uma mulher falando, cara. Nós queremos combater o mal, só que assim, eles querem combater o mal, só que eles têm medo de apontar o dedo para as mulheres para quando elas estão fazendo mal, saca? Não, nós temos o desejo de combater o mal e nós não iremos ficar quietos vendo o mundo ao nosso redor se despedaçar sem que fazermos nada ao respeito, né? A chamada do Deus Volt. A Real fornece ferramentas certas para você combater o mal. Identifica o mal e diz como você deve proceder. Aí agora começaram a puxar a patatinha deles, ó. Nessa Alita, Doutrinador, Silvio Queires poderiam todos terem seguido seu próprio caminho, mas eles resolveram ajudar os homens com os seus problemas com as mulheres. O resultado disso está aí. Cadê os resultados? Outra coisa dos MGTOW, eles ajudam as elites no seu projeto de depopulação mundial e enfraquecem uma resistência organizada contra os planos transnacionais e globalistas. Então, galera, eu tenho que fazer... Isso aí é um argumento muito... Isso é um argumento muito, muito, muito repetido dessa galera realista, dizendo que MGTOW é patrocinado pelo Jorge Soros, cara. Cara, como é que a gente pode ser cara, tu recebeu o teu cheque do Soros esse mês, cara? Caraca, velho, eu queria, na verdade. Eu não recebi meu cheque esse mês, cara. Eu vou fechar o meu canal, cara. Não... Como é que se cadastra aí, galera? Me diz aí que eu também quero me cadastrar. Vamos receber uns chequezinhos do Soros também, cara. Como é que o Soros pode patrocinar o feminismo e patrocinar o MGTOW, cara? É aquela coisa assim, ó, pra cada cara que eu... Pra cada cara que eu convencer a fazer uma vasectomia, o Soros vai me dar um bônus, né, cara? Ou vocês viram a última, cara? A vacina de HPV, ela tem chance de tornar a guria estéril. Ixi, não sabia não. Tá ligado? Saiu essa notícia essa semana. Aí, ó.
A elite globalista possui famílias amplas e bem organizadas. Se você falar sobre filosofia MGTOW para eles, eles certamente vão rir da sua cara. Para combatê-los, já que há bastante provas e evidências de que as nossas elites querem destruir homens e famílias, nós devemos fortalecer a nossa sociedade e o poder combativo dos homens, baseado no modelo familiar que as elites resguardam. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, Racon. O pensador tá até falando aqui no chat, ó, galera, só para fazer uma ressalva aqui, esse post que o Raccoon tá lendo é antigo. A maioria dos realistas hoje gostam de MGTOWs. Essa competição foi por território e foi no ano passado. Pô, mas pensador, Não tudo faz bem. tanto tempo assim, cara. Não faz tanto tempo assim, mas também, pô, tem um grupo agora aí de realistas que estão sendo contra o MGTOW. É uma parada. Alguém me comentou disso daí também, cara. Contra o MGTOW. Então, tipo, ainda tem gente, sim, realista. E não foi muito tempo que o próprio Raccoon entrou aí também no embate aí com o realista, né? Fez até um vídeo longo pra caraca. Eu falei, que é isso? o cara deu um peteleco no Raccoon, o Raccoon veio com 3 tanques de guerra, mano. Ah, eu não sei se ele era realista, cara. Eu lembro que alguém passou o comentário pra mim a hora que eu vi o vídeo dele, cara. Eu peguei um bloco de notas assim e eu fiz o vídeo resposta na hora, velho. Ah, Raccoon, você é um reducionista materialista, cara. Que bom, cara. Materialismo paga as contas. Vai lá. Vai ficar fazendo ololô pra pagar as contas, então. Você é um reducionista, tá ok? Reducionista. Ora, porra. MGTOW busca isolar o homem do seu potencial social. Resumindo, teu potencial tem que estar só voltado à sociedade, cara. O teu potencial individual não importa. Eu quero que a sociedade se exploda. Acovardá-lo com a desculpa de que todas as mulheres são putas. Não são todas putas. Todas têm hipergamia e todas têm potencial para ser puta. A questão é a seguinte, as leis e a sociedade permitem isso ou não? O pensador falou que o hipocrisia moderna não é realista, ele é conservador. Eu acho que é isso aí. Ó, mas ele é conservador, mas, porra, por que ele não é o pensador, ele não é aquele cara que fazia... Posso estar errado, mas ele não é aquele cara que falava do o pensador tá certo porque o vídeo dele era contra MGTOW e contra realistas. Ah, era contra os dois? O cara realmente queria ser sacaneado, então, né? Foi um vídeo de 15 minutos, cara. Pensa no quanto foi aprofundada a análise dele, entendeu? Pois é. E aí você veio com vários dados, falando pra ele, mostrando por A mais B, e aí ele ficou chateado, né? Ele ficou putinho. Ficou chateado. Deixa eu continuar aqui. Todas as mulheres são putas, logo não são relacionáveis. Eu já falei, cara, todas têm hipergamia. Se a tua sociedade deixar a hipergamia delas rolar solta e tiver leis de merda, não adianta nada. Eles ajudam no enfraquecimento da resistência popular. Meu Deus, parece coisa de pessoal agora. Contra projetos de depopulação e controle social que as elites estão trabalhando 24 horas por dia. Novamente, esse argumento é o mesmo argumento do marxismo cultural, que é um argumento de bosta, porque é o seguinte, o cara é tão blue pill, ou tão purple pill, que ao invés de ele sentar e prestar atenção na mulherada e ver, olha, a mulherada tá simplesmente querendo jogar o homem no lixo, a mulherada tá sacrificando as famílias, elas estão agindo com o mal que eles buscam tanto identificar e eliminar. Só que ao invés de colocar a culpa na mulher e no comportamento da mulher, eles querem arranjar um bode expiatório, eles querem arranjar uma teoria da conspiração, eles querem arranjar algum outro homem malvado, alguma ideologia que veio e corrompeu as mulheres, né? Aquela ideia que elas são puras por natureza. Teve até um argumento que eu vi no Twitter essa semana, de um carinha desse das gringas, que era também conservador, aí ele tava naquele argumento anti-pornografia, que é porque as gurias elas não tiveram um relacionamento benéfico com o pai delas e por causa disso elas com 18 aninhos de idade elas se submetem a fazer pornografia, elas estão sendo corrompidas, tá? E o sorrisão dela quando tá tomando aquela esporrada na cara pensando na grana que ela vai ganhar não é, né? É aquela mesma ideia de que tipo a mulher ela é purinha, ela tá sendo corrompida, ela não pode estar querendo fazer isso pelo dinheiro, sabe? Ela não pode estar tentando ser egoísta como qualquer outro homem, entendeu? Os caras sempre colocam num pedestal, velho. É a síndrome da Madonna, né? Da Madonna puta.
Eles ajudam na destruição da propriedade privada e negação dos esforços dos seus antepassados. Novamente, é aquele argumento que tu não tá deixando descendente. Tá, mas eu posso ter sobrinhos? Eu posso ter um testamento? E quanto à propriedade privada, me diz quantos MGTOW são comunistas ou socialistas? Até hoje eu meio que não vi, cara. Talvez um cara que tenha alguma deficiência física. Aí, novamente, ó, ter filhos é perpetuar a propriedade privada. Ok, a propriedade vai para a mulher. Todos os seus bens serão a sua linhagem. Eu posso ter bens sem ter filhos, cara. E todo o seu esforço em vida serão passados para as próximas gerações. Pais investem quantias suntuosas em seus filhos justamente pensando nisso. MGTOWs são extremamente egoístas ao negarem ou anularem os esforços de seus pais. Tu tem que agradar os teus pais boomer, tá ligado? Tu não tem que ter filho porque tu quer ter filho. Tu tem que ter filho porque os teus pais tiveram e tu tem que meio que recompensar eles. Tu não tem que viver pra ti, cara. É a mentalidade do escravo. Uhum. Eles falsamente incutem nos homens um senso de que nunca precisarão de famílias ou mulheres. Deixa eu só falar uma coisa a respeito desse argumento de família. Tem um monte de cara que se casou e teve filho e morreu sozinho. O fato dele ter casado ou ter filhos não mudou em nada o resultado do final da vida dele. E essa parte de precisar, um precisar do outro, olha, vamos deixar algo bem claro. O homem pode até precisar da mulher, mas a mulher precisa muito mais do homem. Um homem não é um deus. Um homem pode se acidentar e ficar incapaz. E daí a gente já sabe o que vai acontecer, né? A mulher vai meter o divórcio nele. Pode ficar pobre. Novamente, mesma coisa. Pode precisar de ajuda, ok. Mulher que ajuda, vamos usar a regra dos 5%. Talvez exista. Quem tu acha que são os caras que vão pegar essas mulheres que estão no topo 5%? São os caras que são 5%. E mesmo se tu for um desses 5%, olha ali o resultado do Brad Pitt, tá ligado? O pessoal meio tradicionalista, mais conservador, vai falar o quê? Vai falar que o Brad Pitt não soube escolher de verdade, entendeu? Ele não escolheu bem o suficiente. Ó, sozinho o homem está mais vulnerável do que nunca. Nós da Real queremos que o homem seja mais forte e independente possível. Uma coisa, cara, tu quer ver um cara bem independente, bem forte, olha para um cara que não tem filhos, não tem esposa. Entretanto, nós não somos ignorantes. O homem é um animal social e às vezes terá que precisar de ajuda ou ajudar os outros. As pessoas mais próximas sempre serão aquelas que irão ter mais interesse em nos ajudar. Alguém aqui não tem família? Alguém aqui está tendo um déficit social? Alguém aqui não tem com quem conversar, não tem com quem se relacionar? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidão. Raccoon, o Pensador Selvagem falou assim, falaram aqui que a Real se degradou. Se nego começar com coletivismo e colocando MGTOW no nome, vai dar merda rápido também. Cara, se quiserem continuar com coletivismo, falando de MGTOW, e, por exemplo, alguém quer transformar MGTOW em algum tipo de movimento, por exemplo, não vai rolar. Não vai rolar, cara. O Major falou aí no início desse hangout, falando, eu entrei no MGTOW agora. Cara, não se entra no MGTOW. Você se torna MGTOW e acabou. E é você. Inclusive, o MGTOW só entrou em voga atualmente por causa da internet, porque se não fosse, a gente só ia conseguir identificar um cara que é MGTOW, mesmo que não pelo nome, ia ser aquele tio, cara, que é solteirão convicto. O cara tá pegando todas as mulheres, não tem filho, não tem nada, dinheiro vai todo para ele, etc. Então, assim, MGTOW, ele nunca vai morrer. A gente pode mudar de nome. A gente pode falar masculinista. A gente pode falar menosphere. A gente pode... Ou não falar porcaria nenhuma, só falar homem. E pronto. Pra gente pouco interessa. Mas esse teu tio, ele não é forte, cara. Ele não é independente, cara. Ele não tem uma esposa e não tem filhos. E é o cara mais feliz de toda a família. É o cara mais feliz de todos, entendeu? É o cara mais feliz de todos. De todos os meus amigos aqui, cara, que eu conheço pessoalmente, o único que não é casado e não tem filho é o Ryuzaki. Tirando ele, todos eles, cara, eu não tenho nem mais contato direito com os caras, velho. Porque os caras tiveram filho, tiveram esposa, e, cara, os caras não tem mais contato com eles. E eles moram perto de mim, tá ligado? E eu não consigo ter contato com os caras que moram algumas quadras da minha rua, por causa de esposa e filho. Os caras perdem completamente a vida social deles, eles vivem para a mulher. E aí eu pergunto, aonde está aí a necessidade social do homem sendo satisfeita?
Não tem. Qualquer coisa que tu pode tentar exigir da tua mulher hoje em dia é um tipo de abuso. Uhum. Tem uma coisa que eu já quero deixar bem claro em alguns vídeos próximos, assim, o pessoal fala, por exemplo, dos casamentos mortos, né? Que parece que 70% do pessoal que tá casado estão há mais de um mês sem transar. Tem alguns casos que o cara tá 6 meses sem transar com a esposa. E qualquer Ah, isso pessoa pro homem é doença, velho. Tipo, e quando chega assim... e isso tá chegando no nível dos relacionamentos também, de namoro, entendeu? Então assim, mas cadê a recompensa pro homem? Cara, até a parte sexual. Entendeu? Qualquer outra coisa que tu vai exigir pra mulher, não, cuidar mais da casa porque eu tô pagando a maior parte das contas. Não, não tem. Entendeu? É aquela coisa, tu tem que... Como é que foi uma frase? Tem uma frase de um cartoon, de um quadrinho bem legal que dizia o seguinte: o primeiro deles era uma foto da mulher de pijama, toda descabelada, toda descuidada, e dizia embaixo assim, ó: como que tu se veste pra agradar a pessoa com quem tu tá se relacionando? Basicamente o marido ou o namorado. E daí, assim, depois uma foto dela com um vestidinho, salto, assim, toda arrumadinha, dizendo assim, ó, como que tu se veste pra agradar as pessoas com quem tu não tá se relacionando. Já tá aí a recompensa do homem, entendeu? A outra coisa era uma foto de um cara, assim, no sofá com a guria, provavelmente a namorada, e ela tava falando mais ou menos o seguinte, ó, que eu quero que tu me deseje o tempo todo, só que tu só vai ter acesso a mim quando eu disser que sim. Cadê a recompensa aí, cara? Eu acho até que o pessoal das gerações anteriores, eles toleravam mais, porque é aquela coisa, não tinha tanta eletrodoméstica, a mulher cuidava da casa, o cara queria ter uns catarrentos para ajudar a cuidar da fazenda, essas coisas, aí o cara tolerava esse tipo de coisa da mulher. E ela também não tinha aquela independência acadêmica e financeira, só que, e hoje em dia, cadê a recompensa? Não tem nenhuma. Mano, tem um negócio que o pessoal mijou tanto em cima, que é uma empresa dessas empresas que tem aquele monopólio daquelas minas de diamante lá na África, que daí eles fazem aliança. Os caras estão desde a década de 20 e 30 comercializando aliança de noivado e aliança de casamento. Aí teve um comercial deles que era o seguinte, era um cara numa cozinha, quase chorando, falando com uma pessoa como se estivesse, digamos assim, pedindo a guria em casamento pro pai dela, entendeu? Só que daí a câmera vira. Tu sabe pra quem que ele tava pedindo o nome da mulher em casamento? Pro filho dela. O cara tava pedindo uma mãe solteira em casamento. O outro comercial que eles fizeram é pra tu ver o nível do desespero e pra tu ver o quanto o MGTOW tá funcionando. No meio de uma festinha, assim, provavelmente um happy hour de alguma empresa, alguma coisa assim, uma mulher vai até um cara, se ajoelha, abre a caixinha e oferece uma aliança pro cara e pede o cara em casamento. A sessão de comentários, velho. Cara, o Economic Invincibility fez um comentário a respeito desse vídeo. Cara, ridículo, cara. Primeiro lugar, onde é que a gente vai ver a mulher que vai fazer isso, entendeu? Que vai gastar 2 salários dela pra pedir o cara em casamento. Olha, se ela for um pouco inteligente, ela vai fazer o cálculo na cabeça. Olha, eu vou investir 2 salários, só que daí ele vai cuidar de mim durante tantos anos, aí eu vou ter partilha de bens, vou ter pensão, vou poder pegar os filhos, entendeu? Então, olha, se ela tiver uma mente empreendedora, talvez até funcione, mas eu não vejo isso acontecendo. E mesmo que aconteça, o cara vai pensar, cadê a recompensa para mim? Eu acho que é o último aqui do texto deles, ó. Uhum. A mentalidade contra ou a favor. Se você acha que existem mulheres para se relacionar, afinal você não namorou 90 milhões de mulheres para saber que todas são imprestáveis novamente. MGTOW, o problema não é com as mulheres, o problema é com as leis e com a cultura. Então você deve ser um conservador mangina desonrado. Cara, qual é a honra? Quero saber qual é o código de honra que a honra é se sacrificar, né, cara? É tesão pelo sofrimento. Cara. Caraca, mano. Segue o Bushido, cara. É muito mais antigo. Se você acha que cortar todo relacionamento com mulheres, inclusive relacionamentos não amorosos, nenhum momento o MGTOW falou disso, cara. Diminuindo as suas chances de fazer negócios que o beneficiem. Ok, em parte eu sou um pouco culpado disso, porque eu já falei nos meus vídeos o seguinte, tu não vai cortar relacionamento com mulher, tu vai cortar relacionamento com esquerdista. O fato de a maior parte das mulheres serem esquerdistas é só uma consequência. Mas é outra coisa. Ó, diminuindo as chances de fazer negócios que o beneficiem. Qual é o tipo de negócio que tu vai ter benefício com esquerdista?
Ó, essa foi melhor. Ó. É errado, logo você é um ginófilo desonrado. Ginófilo desonrado, misoginia, você odeia mulheres. São as duas frases, né? Você deve odiar mulheres. Quem te machucou? Ginófilo não tem nada a ver com misoginia, porque ele pegou o filos e colocou no gino, não tem nada a ver. É uma mentalidade de nós versus ele. Não, ginófilo não tem. Ginófilo é como se. Uma tradução para isso seria um escravoceta. Não é ginocentrismo. Ginocentrismo, não, perdão, não é misoginia. Ó, agora aqui, ó. Ele tá chamando o cara de escravoceta. Sendo escravoceta, né? É. É uma mentalidade nós versus eles, sem autocrítica alguma, sem moderação. Nós sempre falamos que nessa Alita, sei lá o que Caralho, meu Deus, eu aguento mais, velho. Nessa rolita, puta que pariu, mano. Parece uma bíblia, parece uma seita essa porra. Não são manuais para os homens que devem ser lidos e entendidos com cuidado e bom senso. Tal coisa inexiste nos meios MGTOW, e quando mais você não tiver bom senso, melhor. O cara nem corrigiu o texto dele. Tá, cara, a gente tem alguns caras MGTOW que surgiram há mais tempo atrás, só que não existe uma bíblia, cara, não tem uma hierarquia, ó. Esses são apenas alguns dos principais motivos, existem muitos outros. Não é uma filosofia que é adaptável à realidade nacional. MGTOW não é adaptável à realidade nacional, só que eu já me adaptei essa filosofia à minha vida aqui faz 2 anos. Essa é a minha declaração de guerra. Seu turno, MGTOWs. Cara, eu só quero. O meu turno é simplesmente eu vou ficar igual o Byakuya, tá ligado? Olhando assim, serenamente pra pessoa. E aí tá igual o Byakuya do Bleach, olhando pro cara serenamente, a destruição do cara. E aí o primeiro movimento que o cara fizer, simplesmente eu vou ficar parado, porque minha pressão espiritual é tão grande que o cara vai cair só porque ele tentou me atacar, tá ligado? Que eu vou ficar olhando pro cara e falar, meu irmão, a única coisa que eu posso fazer por você é olhar a tua própria destruição, cara. Você tá se destruindo. É que nem quando o Eminem tava fazendo um monte de videozinho criticando o Trump quando ele foi eleito e o Trump não deu a mínima, tá ligado? O cara simplesmente ignora, tá ligado? Fica o Saturday Night Live fazendo um monte de piadinha assim contra o Trump, contra o governo dele. Os caras nem se dão ao trabalho de dar atenção. Tu quer uma coisa mais alfa do que essa? É que nem assim, ó. Os caras Você é lento até pra cair. Era exatamente isso. Eu falo pro cara, esse cara da real, eu vou falar assim, ó, você é muito lento, cara. Você é muito lento. Alô? Nos PUA e nos Red Pill norte-americanos, eles também têm um monte de cara que eles não aprenderam a lição básica. Eles falam do Rolo Tomassi, só que não lê. Eu não li o livro, eu já peguei esse trecho do livro dele, que diz o seguinte: a mulher ela não distingue entre atenção positiva e negativa. Qualquer uma dos 2 tipos de atenção que tu der pra ela, tu vai estar satisfazendo ela. É que nem quando chegava as gurias, assim, as blasfêmias, sei lá quem, querendo causar no meu canal, eu falava, cara, vocês estão perdendo tempo. Não, corrigindo, blasfêmia não é guria. Não é guria? Vamos só corrigir. Não, sei lá se é guria ou não. Mó travecão, cara. É travecão aquela coisa? Travecão. Tu não viu o vídeo do blasfêmia não, cara? Mó travecão. Não, cara, eu só vi o profile que não tem foto nenhuma e assim, vamos banir. Quer dizer que os caras deram atenção até pra travecão, velho. É, cara. Mas é aquela lição básica, cara, porque assim, a guria vai aparecer no teu grupo, vai causar e falar a merda dela, e não vai ter debate, não vai importar se tu deu atenção positiva ou negativa pra ela. O fato é que tu deu atenção, se tu deu atenção, ela tá feliz. Por isso que até esse negócio assim de, por exemplo, não, a gente vai ficar xingando as vadiazinhas do Instagram e não sei o que, e do Twitch. Não funciona. A hora que os caras chegaram e fizeram o seguinte, não, a gente vai denunciar vocês pra Receita Federal, aí funcionou. Aí funciona. É aí só consequências, entendeu? É. Mas... rápido, sente. Seguindo o baile aqui, gente, já que a gente tá... Eu vou tomar uma aguinha aqui que eu já monopolizei bastante do tempo.